Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E continuando com a nossa saga a respeito do Anticristo, semana especial do Anticristo. Para quem gosta do Anticristo, para quem sente, este amor platônico pelo Anticristo, essa semana é para você. Todos os vídeos que eu irei fazer essa semana, todos serão a respeito do Anticristo. Concordo que muitas pessoas não irão gostar, principalmente a ala futurista, a ala tradicionalista, aliás, radical, porque tradicionalista eu também, de certo modo, sou. Mas estou falando dessa ala mais radical do tradicionalismo católico e o pessoal ligado ao sedevacantismo. Concordo que não irão gostar muito. Vamos continuar aqui com a nossa saga, mostrando, gente. Eu não estou aqui, mais uma vez, eu abri esse canal em 2011. Confesso que o canal ficou muito tempo parado, quase 6, 7 anos parado, Mas eu abri esse canal em 2011. Desde o primeiro vídeo do canal, eu nunca abri uma live ou fiz um vídeo dizendo que eu estava apresentando a verdadeira interpretação da Igreja Católica. Ou a única interpretação. Também, tem aquela do consenso unânime dos padres da igreja. Eu nunca afirmei isso, tá, gente? Em todos os meus vídeos, em todos os artigos que eu já escrevi, todos eles, eu falo que eu transmito a interpretação preterista, que é uma interpretação aceita pela Igreja Católica. Assim como, de certo modo, a interpretação futurista. O grande problema da interpretação futurista é quando ela vem recheada de aspectos protestantes. É muito comum a ala tradicionalista hoje pregar o apocalipse protestante dentro do catolicismo, chegando ao ponto de usar, por exemplo, o opúsculo de La Salette, que foi condenado para afirmar que o Papa é a besta, ou o anticristo, que o anticristo está em Roma. É muito comum isso daí, tá, gente? Esse é um dos problemas aí do futurismo que eu não concordo e não aceito. Mas vamos continuar aqui a nossa saga a respeito do anticristo, dando continuidade ao vídeo de ontem. Ontem, eu fiz o primeiro vídeo falando do catecismo, mostrando que o catecismo fala do anticristo, não como pessoa exatamente, sim como poder de cisma, divisão, perseguição. Tá? Hoje eu vou dar continuidade falando sobre os erros ao longo do tempo. E que a igreja teve que, através de um concílio, principalmente, tá, gente? Através de um concílio, condenar a pregação a respeito do anticristo. Porque alguns santos, preste atenção, gente, alguns santos, padres e doutores, eles erraram na interpretação escatológica e, na verdade, fez até uma bagunça com a questão do anticristo. Literalmente isso aconteceu. Deixaram de ser santos, doutores? Claro que não. Isso aí é opinião pessoal, não é doutrina, não é dogma. Então, uma opinião pessoal a respeito do anticristo de um padre da igreja não vai condenar esse padre, gente. Esse padre, esse santo, não vai deixar ele de ser santo, tá? Porque pregou uma opinião pessoal equivocada. Isso não acontece, Só que essa opinião não pode ser usada como um consenso unânime. E hoje eu vou mostrar isso aqui claramente para vocês. O erro de um doutor da igreja que escreveu um livro sem seguir as orientações do Concílio de Latrão. Eu vou mostrar aqui para vocês isso daí. E vou terminar com uma citação de Bento XVI, quando ainda cardeal, o cardeal Ratzinger, tá? E
apenas uma das citações, até porque eu coloquei, e aqui já explicando para vocês o que aconteceu com aquela postagem, que o paraquedista de plantão fez até uma live, gente, falando sobre os erros na postagem, tá? Certo modo ele tá com a razão, né? Eu tenho que reconhecer meu erro também. Né? Eu não posso aqui mascarar o meu erro, tá? E o que aconteceu? As citações não estão erradas, tá, gente? Todas as citações estão fora do contexto. Eu vou explicar o porquê. Tá? A maioria do material que eu preparo para as lives, pesquisas que eu faço durante a madrugada, trabalhando, atendendo pessoas. Tá? Eu trabalho em hotel, todo mundo sabe disso. E tem ali os meus afazeres, né? Enfim, que eu não vou ficar explicando aqui o que eu faço na madrugada no hotel, além de atender as pessoas na recepção. Então é muito corrido ali. Eu não tenho acesso no computador a ferramentas, tá? Como o chat GPT, enfim. As outras IAs eu não tenho esse acesso, tá? Então eu tenho que fazer tudo no celular, né? Então eu estou ali atendendo as pessoas ao mesmo tempo fazendo pesquisa, procurando textos, então, né, aquela correria. Né? Confesso que eu só tenho esse tempo, nem todo mundo tem o tempo disponível para fazer 5 horas de live. Né? Eu não sei como a pessoa consegue fazer isso todo dia. 5 horas de live, assistindo ainda outras lives de 2 horas. Eu não sei como encontra tempo, tá? Eu, pelo menos, não tenho esse tempo. Só tenho esse espacinho de tempo aqui, ó, das 5 horas até 7 horas no máximo ali da tarde. E eu já tenho que voltar para os meus afazeres. Ou eu faço os vídeos nesse horário, ou não faço vídeo. Então, todo o material tem que preparar durante a madrugada. Tem que ficar pesquisando durante a madrugada. E é complicado fazer isso na correria, né? E o que aconteceu naquela postagem, gente, eu só tenho o Gemini aqui no meu celular, tá, gente? E aí, o que eu fiz? Eu peguei e pedi para o Gemini fazer ali um compilado de textos. Prestem atenção, pequenos textos. Eu não me lembro exatamente como foi que eu digitei a pesquisa, mas eu sei que eu pedi pequenos textos desses santos citados, né? Santos, padres, autores, os teólogos que eu citei ali, pequenos textos sobre o pensamento deles a respeito do anticristo espiritual. E o Gemini aqui me trouxe, cara, não são citações falsas. Eu creio que a IA entendeu o pequeno texto como uma síntese explicativa dos textos, tá? Então o que ela me forneceu ali na hora foi a síntese dos textos. Não está errado, mas tem que trazer todo o contexto. Vou fazer isso aí em outra live, outro vídeo também. Eu vou fazer isso trazendo os contextos de onde a IA tirou a síntese, tá? Acho que eu devo essa explicação também. Então foi um erro de correria ali. Como eu falei, estou fazendo tudo, 2 coisas ao mesmo tempo ali. Do jeito que eu pedi, eu postei, entendeu? Então acabou acontecendo isso. E não tem só aqueles santos, doutores e teólogos que eu citei, né? Tem vários aqui que eu já pesquisei. É que aqueles ali foram as pessoas que eu lembrei na época, na hora ali. Eu lembrei e pedi ali para IA só para fazer aquela postagem e acabou saindo, né? Algo que eu não deveria ter saído, né? Saiu a síntese explicativa dos textos ao invés de sair exatamente o contexto, né? E eu sou um cara que eu realmente cobro muito isso, né? Que tem que trazer todo o contexto, né? Das citações, e acabou saindo aquilo ali, uma merda total, mas que eu vou trazer depois o contexto, né? Pelo menos o que os textos exatos, literal, que eu encontrar também, né? Porque tem texto lá que tá em latim, tá, gente? E olha, eu vou te falar, é complicado. E eu não sei o porquê, esse preconceito todo com a IA. Eu não sei porque tá tendo, né, essa questão de não poder usar a inteligência artificial como fonte de pesquisa, ferramenta, né, de fonte de pesquisa. Gente, vocês estão ficando estão ficando malucos. Doideira total, uma ferramenta importante hoje. E olha, eu vou te falar, ajuda bastante, principalmente quem não tem tempo. Como eu falei, gente, eu entro no serviço 11 horas da noite, saio quase 8 horas da manhã.
Depois eu tenho que passar o dia com meus afazeres em casa, dormindo para poder ir trabalhar à noite de novo. Então, a IA está ajudando bastante, principalmente na elaboração de tópicos, né? E principalmente em fonte de pesquisa. Aí tem gente que fica lá, usou IA. Não entendi, a gente usava o Google antes, que também é uma inteligência artificial. E na época de Jesus Cristo, né? Antes, por exemplo, se usava o que? A Biblioteca de Alexandria, talvez. Então, tudo que é fonte de pesquisa tem que ser usado como ferramenta. Eu não entendi essa história de que não se pode usar IA. Doideira total, tá, gente? O texto de Luiz de Alcazar, que o paraquedista de plantão recebeu, né? Não foi ele quem pesquisou. Ele recebeu a pesquisa de alguém. Só a inteligência artificial conseguiu traduzir corretamente a página, porque a página está no latim tão horrível que eu não conheço nada de latim, não conheço nada. Eu não sei falar latim, não conheço nada de latim, e há um latim ali, eu não sei exatamente se é um latim arcaico, não entendo muito bem dessa parada, mas que o tradutor, né, que a gente usa não estava conseguindo traduzir, tem que jogar na IA, e a IA conseguiu traduzir a página toda. Então é uma ferramenta importante. Eu não sei porque tem pessoas que ficam nessa que não pode usar IA, né? Usam até para saber se alguém ganhou o debate ou não. Mas beleza, gente, só dando essa explicação, porque realmente foi uma merda, para falar a verdade, uma cagada, né? Fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo ainda no celular e postar. E como eu falei, o problema da IA é a forma que você faz a pesquisa também, tá, gente? Tem esse problema. Dependendo de como você faz a pergunta, a pesquisa, o resultado não vem exatamente como deveria vir. Isso a gente tem que se policiar também, tá? Mas enfim, depois eu faço um vídeo mostrando os contextos, tá, da síntese que a IA me forneceu. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente. Dá o like nesse vídeo e o paraquedista lá pode comemorar, cara. Você tá comemorando isso daí, comemora então, cara. Não tem problema nenhum, tá? Em assumir que você acabou errando, né? Então não tem problema. Eu mesmo não vejo problema nenhum. Quem dera ele tivesse, por exemplo, assumido o erro dele em Tertuliano, ter citado Tertuliano, né? Santo Agostinho, por exemplo, sem citar todo o contexto. Luiz de Alcazar, que mandaram para ele, citou pegar e picotar a minha live. Quem dera ele pudesse assumir esses erros também. Tá? Mas nesse caso eu errei mesmo em ter postado aquilo daquele jeito, sem ter verificado se realmente estava correto os contextos. Né? E se eu tivesse verificado antes, tinha percebido que aquilo ali era apenas uma síntese e não exatamente o contexto. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, compartilha esse vídeo, gente, compartilha. O anticristo, todo mundo gosta do anticristo, então assista esse vídeo, por favor. Se quiser contribuir financeiramente com o canal, QR Code com o Pix do canal aqui do lado, ou através da chave pixcrismacabelos@gmail.com, tem também a opção do clube de membros do canal. E eu peço para vocês de coração, continuem comprando a rifa da nossa amiga Thalita Kondo, que é para ajudar a nossa outra amiga, grande amiga Karina Marim, que tá passando por um momento muito difícil, né? Como eu falei, não vou ficar citando aqui exatamente a questão financeira e a questão de saúde. Peço que vocês confiem na gente. Ela está passando por esse momento difícil, está precisando muito da ajuda. Então comprem a rifa, R$15 cada número, tem 3, né, são 3 sorteios. O primeiro vai ganhar a imagem da Sagrada Família, o segundo vai ganhar a medalha da Sagrada Família, o terceiro um livro explicativo sobre o Evangelho de São Lucas, escrito pelo nosso grande amigo Wesley, tá? Que mora lá na Grécia, e ele escreveu esse livro. Ele vai, né, doar esse livro para que a gente possa fazer o sorteio. Então, por favor, gente, vou deixar o link depois aqui na descrição do vídeo. Compre a rifa e agradeço de coração, tá? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos continuar a nossa saga aqui, tá? Falando sobre o anticristo chefão do fim dos tempos, né? Mais uma vez lembrando, gente, as pessoas criaram espantalhos, né? Vários espantalhos a respeito do preterismo. Até confundindo o preterismo com a escatologia consumada, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém aqui diz que o anticristo não existe. Ninguém aqui disse ou afirmou que Jesus Cristo
não vai voltar, não tem a segunda vinda de Cristo. O problema é como e o que, tá? Anticristo, o que é o anticristo? Como ele se manifesta? As pessoas criaram a ideia de um anticristo pessoa, que é um ser que vai nascer, não, assim, não tem como, tá, gente? O capiroto, ele não pode engravidar uma pessoa. Ele não pode gerar um indivíduo. Então, assim, mas então o anticristo vai agir na pessoa. Então, beleza. Então, é o anticristo espírito agindo em pessoas. Então, aí tudo bem, né? Agora, o anticristo nasceu. Cara, tivemos vários problemas com essa historinha do anticristo nasceu. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Erros dos padres da igreja, santos também erraram porque o anticristo nasceu. Vai ser uma pessoa. Eu não vou negar aqui, eu já falei, não existe consenso unânime. Eu não vou negar que durante, né, a vida da igreja, né, desde que a igreja surgiu no primeiro século, e isso vai durar até o dia do final, vários santos doutores pregaram aí o anticristo chefão, o anticristo, né, que vai dominar o mundo. Isso aí eu não nego. A questão é que eu não concordo. E temos também outros que pregaram de outra forma e tiveram outra visão. E entre eles, o problema desses que pregaram o anticristo chefão é que a maioria deles eles erraram. Esse que é o problema. E sempre vem errando. Sempre. Nunca acerta. E aí você tem o outro lado mais racional, que vê o anticristo diferente. Não como pessoa, não como alguém, né, que vai dominar o mundo, o chefão, e sim como um poder espiritual contra a igreja. E é isso que a gente vai mostrar aqui hoje também. Então vamos lá, gente. Eu terminei ali no Catecismo 675. Como eu falei, é o único parágrafo que todo mundo lê, né? E eu expliquei que o catecismo não fala de uma pessoa, o catecismo fala de uma ação, né? O catecismo ele fala sobre a suprema impostura religiosa. Não é o supremo impostor religioso, é a suprema impostura religiosa, uma ação que vai trazer benefícios para o católico, vai enganar o católico, essa ação, que é uma ação demoníaca. O católico vai acabar, né, saindo da igreja, boa parte, não sei, aí eu não vou citar aqui números, ele vai se glorificar a si mesmo, ele vai substituir ele mesmo por Deus, tá? Por causa dessa ação, dessa impostura religiosa, essa ação suprema. E é causada pelo anticristo, que não fala que esse anticristo é uma pessoa, e sim que esse anticristo é o que vai causar a suprema impostura religiosa. E aqui fala que o anticristo já existe. Está falando não está falando que será. Esse anticristo já existe. Até porque, se você passar para o próximo parágrafo do catecismo, aí você vai ver que todas as vezes que alguém tenta trazer a esperança messiânica para o mundo, ou seja, a volta de Cristo, começa a pregar, a gente tem uma ação do anticristo. A gente tem essa impostura religiosa agindo. Tá aqui, olha. Essa impostura, que impostura? É a suprema impostura religiosa. Essa impostura anticrística, ou seja, anticristã, já se esboça no mundo sempre que se pretende realizar na história a esperança messiânica. Então, sempre que alguém tenta trazer essa esperança messiânica, o anticristo age. Então, a única coisa que o catecismo diz é que vai ter uma ação também antes da verdadeira vinda de Cristo. Da verdadeira volta de Cristo vai ter essa ação demoníaca que sempre acontece. Por exemplo, ali, né, Lutero. Vamos pensar em Lutero, gente. Lutero foi um anticristo? Não, Lutero ele foi agido pelo anticristo. Várias pessoas saíram da igreja, apostasia total, vários líderes ali naquele momento, né, todos foram agidos por esse poder do anticristo. Alguém tem dúvidas que o anticristo agiu ali na revolta protestante? Nenhum católico tem dúvida disso, né? Foi uma apostasia, uma grande apostasia que aconteceu na igreja. Olha que interessante. E agora, não foi uma pessoa em si, o anticristo. E sim o anticristo agiu naquelas pessoas. É isso que Santo Agostinho está dizendo, lá naquele
na síntese, né, que eu postei, né, achando que era a citação do Santo Agostinho, eu vou trazer o contexto que Santo Agostinho vai falar sobre isso. Santo Agostinho vai trazer que o anticristo age em várias pessoas ao mesmo tempo. Ele não é onipresente, então não tem como ele ser várias pessoas, então, mas tem como ele agir em várias pessoas, né? E é isso que o preterismo ensina. Então aqui, gente, o próprio catecismo está dizendo que essa impostura sempre acontece na igreja. Sempre acontece isso na igreja e antes da vinda de Cristo vai acontecer novamente, tá? Aqui eu não vou nem falar mais sobre a questão do milenarismo, porque, cara, não aguento mais falar sobre milenarismo. Agora vamos falar uma coisa interessante, porque a gente vai entrar numa época muito complicada, tá? Século XV, século XIII, XIV, XV, até o século XVI, Concílio de Trento ali, foi uma época muito complicada para a igreja, tá? Muitas heresias, cismas, né? E aí teve a revolta protestante, a igreja teve que lutar contra muitas coisas, né? E aí, nesta época, começou a aparecer também os pregadores do fim do mundo. Infelizmente, né? Principalmente dentro do protestantismo. Começou a aparecer os pregadores do fim do mundo. E apareceu um santo da igreja, canonizado, que ele fez uma baguncinha também. Essa é a realidade. Ele fez uma baguncinha a respeito do anticristo, eu vou mostrar para vocês. E aí a igreja se reúne no concílio. Lá em 1514 a 1517, concílio de Latrão. A igreja se reúne no concílio para, né, dar uma brecada nessa história de anticristo, o juízo final. Porque estava uma bagunça. Todo mundo pregando coisa que não acontecia, ensinava coisas que não acontecia. O anticristo nasceu, vai vir do Império Romano, vai vir da tribo de Dan. E a igreja foi lá e não basta nisso daí, graças a Deus, tá, gente? Graças a Deus. Só que aí vem um doutor da igreja, que é santo, doutor São Roberto Bellarmino, tá, gente? E como eu falei, e muitas pessoas não gostaram, ele tentou combater o protestantismo com o protestantismo na época, porque ele não seguiu exatamente o que estava ali, né, determinado no concílio de Latrão. Essa é a realidade, tá, gente? Ele não deixa de ser santo, ele não deixa de ser doutor, ele cometeu, ao meu ver, um equívoco, assim como outros santos, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eles cometeram também. E vários outros santos que, né, irão aparecer também irão cometer equívocos. Isso é normal, gente. Santo Irineu defendia o milenarismo. Santo Irineu defendia que Jesus Cristo tinha, acho que, 40 e poucos anos. Então defendeu erros que não vai mudar em nada a doutrina da igreja, não vai mudar em nada, né, a vida do santo. Não está indo contra um dogma de fé, nem contra o consenso unânime. Apenas cometeu um equívoco, tá? Então, quando você chega aqui no concílio de Latrão, o Robson já leu esse concílio, mas é importante, que eu não me atentei aqui para uma parte, né, do parágrafo. O concílio diz aqui: ordenamos a todos os que assumirem ou vierem assumir esta tarefa de pregar, que preguem e exponham a verdade do Evangelho e as Sagradas Escrituras, de acordo com a exposição, interpretação e comentários que a Igreja, por sua longa tradição, aprovou, aceitou para o ensino até o presente momento, e que aceitará no futuro, sem qualquer acréscimo contrário ao seu verdadeiro significado ou em conflito com ele. Devem sempre insistir nos significados que estão em harmonia com as palavras das Sagradas Escrituras e com as interpretações devidamente e sabiamente compreendidas dos doutores mencionados acima. Não devem de modo algum ousar pregar ou declarar um tempo fixo para os males futuros. Então aqui, ó, gente, presta atenção. Quando eu falo para vocês que realmente dos primeiros séculos em diante foi feita uma bagunça a respeito do anticristo, e sim de interpretações escatológicas, está aqui o próprio concílio falando isso aqui. Não é o Cris Macabeus quem está falando, é o próprio concílio, tá? Eu até esqueci de colocar aqui, tá, gente? É o próprio concílio que está falando. Foi feita uma bagunça. E o concílio chega aqui e fala, olha,
devidamente, sabiamente compreendida, né, dos autores mencionados. Não devem de modo algum ousar pregar ou declarar um tempo fixo para os males futuros. Por quê? Porque os padres da igreja pregaram. A vinda do anticristo. Os padres da igreja pregaram a vinda do anticristo. Ou o dia preciso do juízo. Também alguns padres pregaram isso. Pois a verdade diz que não nos cabe conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. E olha aqui, aí eu falo para vocês, né, da questão de São Roberto, né? Preste atenção aqui, ó. Saibam que aqueles que até agora, olha o Concílio de Latrão, século XVI. Saibam que aqueles que até agora ousaram declarar tais coisas são mentirosos, tá? Aqui não está falando dessa mentira como se as pessoas tivessem mentido porque eles quiseram, tá? Por conta própria, assim, querendo enganar. Não, tá? Essas pessoas pregaram o quê? Um erro, tá? Cometeram erros. É a realidade, tá? A gente não pode virar as costas para isso. Essas pessoas cometeram erros, equívocos. Então, o Concílio de Latrão, ele diz aqui exatamente que essas pessoas, tá vendo? Que pregaram isso, né? Ó, saibam que aqueles que até agora ousaram declarar tais coisas são mentirosos, porque realmente pregaram coisas que não se cumpriram. E que por causa deles, não pouca autoridade foi tirada daqueles que pregam a verdade. Ou seja, causaram que uma confusão na igreja. Causaram confusão. E é o concílio que está dizendo isso. O concílio quem está dizendo isso, não é o Cris Macabeus. Estamos impondo uma restrição a todos os clérigos seculares, regulares e outros, de qualquer status, posição ou ordem, que se dediquem a esta tarefa. E seus sermões públicos não devem ficar predizendo eventos futuros com base nas Sagradas Escrituras, nem presumir que o conhecem pelo Espírito Santo ou por revelação divina, nem que previsões estranhas e vazias sejam assuntos para que devam ser firmemente afirmados ou sustentados de alguma outra forma, tá bom? Então, o concílio está falando aqui que as pessoas que pregaram sobre os males futuros, anticristo apenas, juízo final, acabaram caindo o quê? Na mentira. Ah, mas eles cometeram pecado, eles não são santos, odores. Não, porque você vai ver que a Igreja Católica não leva opinião pessoal como requisito para a canonização. Porque se a igreja fosse levar a opinião pessoal de cada santo, né, no processo de canonização, ninguém seria canonizado. Todos erraram. Até os apóstolos, eles erraram também. Né? Então vamos lá, eles são falíveis, gente. Né? Aí vem São Roberto Bellarmino. E São Roberto Bellarmino de 1542 a 1621. O Concílio de Latrão foi de 1512 a 1517. Aí é que tá, gente. Eu não vou entrar na parada aqui da obra de São Roberto Bellarmino, velho, mas ele fala que existe um consenso unânime entre os padres da igreja, né, que no final dos tempos vai ter um anticristo chefão. O próprio concílio está falando que foi um erro essa pregação até aquele momento. O próprio concílio está falando isso. Vocês entendem isso? Que São Roberto Bellarmino acabou não seguindo os conselhos, né, do magistério. Eu não vou entrar na parada, quais são os santos que ele usou, os doutores que ele usou, como ele usou também. Eu não vou entrar nessa parada. Eu só estou falando que eu mostrei aqui, tá? Eu mostrei na live com o Robson e outras lives que santos e doutores como Santo Agostinho, São Jerônimo, eles erraram.
Tertuliano, Santo Irineu. Aí você pode pegar também Victorino, né? De certo modo, eles erraram na questão do anticristo, porque todos eles tinham um pensamento, tá, de que o anticristo iria sair do Império Romano ou iria derrubar o Império Romano, e muitos acreditaram em uma superstição chamada Nero Redivivus. Acreditando São Martinho, por exemplo, acreditando que Nero iria ressurgir ou ressuscitar ou reviver, ou iria derrubar o Império Romano, transformar em 10 reinos. Então tudo estava ligado à queda do Império Romano para eles. O aparecimento desse anticristo ser, chefão, pessoa, desses, né, na questão dos padres da igreja, tudo estava ligado ao Império Romano e à queda do Império Romano. Aconteceu a queda do Império Romano e não apareceu anticristo nenhum, não teve 10 reinos, não teve nada, não teve juízo final, a não ser, né, a questão do Aionos, né? Se os padres da igreja consideraram a queda do Império Romano o fim de um aiono, sim. Aí teve um juízo escatológico ali. Mas fora isso, não teve juízo nenhum. Então eles erraram. E o Concílio de Latrão, vendo tudo que aconteceu lá no passado, e depois eu vou mostrar para vocês um outro santo aqui que errou bastante, e é santo, mas errou bastante, causou uma certa confusão também. Ele pega e começa a dar um freio nisso daí, começa a pisar ali no freio. Tá? Dá uma parada aí, gente, pelo amor de Deus. Os caras, lá nos primeiros séculos, lá, ensinaram, pregaram, acreditaram que o anticristo iria aparecer na época deles. Não apareceu nada, o Império Romano caiu, não teve anticristo, não teve nada. Aí vem outros santos pregando agora um outro anticristo. Também não está acontecendo nada. Vamos dar um basta nisso, colocar um freio nisso, né? A ponto de falar, todos que pregaram até agora são mentirosos. Todos que pregaram até agora são mentirosos, né? Não está colocando exceção em nada. Aí tem alguns que podem falar assim, não, está falando de pessoas que não são católicas. Não, está falando do catolicismo, está falando, né, de pessoas ligadas ao clero, tá? Aí continuando, nessa época também aparece Luís de Alcazar, né? Ali em 1554, 1613. Eu não vou falar muito de Luís de Alcazar, que eu já falei muito sobre ele, tá? A obra dele, né, foi exatamente ele quem sistematizou o preterismo. Não estou falando a interpretação, até porque nem toda a interpretação dele eu concordo, mas o modo que ele sistematizou o preterismo foi perfeito. E aí, gente, antes do Concílio de Latrão, lá em 1550 a 1419, aparece São Vicente Ferrer, grande santo da igreja, grande santo. Só que ele cometeu vários erros na interpretação escatológica, erros parecidos com os erros dos padres da igreja quando pregaram e ensinaram que Nero, né, iria reaparecer, ou o anticristo ia ressurgir no Império Romano, ia derrubar o Império Romano. Foi um erro bem parecido, tá? Qual foi o erro exatamente, né? Qual foi exatamente o erro de São Vicente Ferrer? Então, São Vicente Ferrer, né, um grande dominicano e santo canonizado. Por isso que eu falo, gente, esse erro, né? Teve até a postagem do paraquedista de plantão lá falando assim, olha aqui, ó, esses são aqui os hereges, né, que foi apontado pelo Cris Macabeus, pelo Robson 2.0. Ninguém chamou ninguém de herege. Eu não chamei nenhum santo de herege, não chamei. Eu falei que eles cometeram erros na interpretação escatológica e não exatamente na vida, né, sacramental, na questão dogmática. Nunca falei isso daí. Nem o Felipe, nem o Frisk, nem o Robson falou isso daí, né? Então o cara tira, né, do amiguinho imaginário dele, ele tira essas coisas e fica postando, né, essas porcarias aí. Então São Vicente Ferrer, gente, ele dizia que o anticristo já tinha nascido.
e estava prestes, né, a manifestar-se. Isso ele falou na época dele, gente. Século XV, né? Século XIV, século XV. Ele falou que o fim do mundo era iminente dentro da sua própria geração. Né? O que a igreja considera erro aqui, tá? Observação, deixa a observação. Erro de juízo prudencial e interpretação profética não é erro de fé. Então esses erros aqui causaram confusão ali na igreja, mas não tem nada a ver com a fé. Não tá ali, né, contrariando um dogma, até mesmo um consenso unânime, não está contrariando em nada. Então isso aqui não vai deixar não vai deixar de canonizar o santo por causa disso aqui. Continuando aqui, né? A igreja reconhece, né, que São Vicente Ferrer ali cometeu esses erros, né? E eu trouxe aqui algumas citações. Ele dizia, né? Digo-vos que o anticristo já nasceu, está na adolescência e que dentro de poucos anos aparecerá manifestamente no mundo. São Martinho pregou algo parecido. São Martinho, no diálogo com São Justino, não, com Victorino, tá, gente? Isso é tanto santo aí que eu até me perco. São Martinho já tinha falado isso aí na época dele e ninguém apareceu, não tinha nascido nada. Aí ele diz aqui, ó, depois de sua aparição, o mundo não permanecerá muito tempo, mas rapidamente virá o fim. Olha aqui, meu, estamos aqui. 2026. Ele errou, né, gente? Os sinais que o Senhor predisse já estão se cumprindo. Guerras, fomes e pestes. A todo tempo eu escuto isso agora. A mesma coisa que São Vicente Ferrer estava falando lá em 1400. A gente escuta agora os pregadores do fim do mundo falando a mesma coisa. Olha as guerras, a fome, a peste. Porque isso daqui, gente, tiraram de Mateus 24. E não tem nada a ver com algo que iria acontecer no futuro. E Mateus 24 era algo que iria acontecer naquela geração. Então, a interpretação totalmente errada. Observação, né, gente? Isso prova que um santo importantíssimo na teologia católica, né? Um ponto importantíssimo, na verdade, né? Isso prova um ponto importantíssimo na teologia católica. Santos podem errar em opiniões pessoais, profecias privadas e interpretações escatológicas. Ou seja, mesmo que um santo venha a errar em opinião pessoal, profecias e uma interpretação escatológica, ele não deixa de ser santo. Então a postagem lá do paraquedista de plantão, aqui ó, falou que todo mundo é herege, ninguém falou que aqueles santos são hereges. Ninguém falou. A gente falou que ele é herege, é outra coisa, mas aqueles santos não, eles erraram na interpretação. Tá tudo certinho. E aqui a gente faz até um contraste aqui de São Vicente Ferrer, que ele cometeu erro escatológico, acreditou que o anticristo já havia nascido, estava, né, para se manifestar, considerou o fim do mundo iminente, erro escatológico profético, interpretação pessoal do Apocalipse. Só que ele nunca foi condenado, foi canonizado em 1455, reconhecimento implícito, opinião privada é contrária, opinião privada é diferente de doutrina, tá? Diferente da doutrina. Falando um contraste aqui, por exemplo, com o Santo Hipólito, também é santo. Cometeu erros escatológicos, tentou calcular o tempo da vinda do anticristo, errou também. Afirmou que o mundo duraria cerca de 6.000 anos, baseando-se nos dias da criação, errou. Esperava a manifestação do anticristo logo após o Império Romano enfraquecer, né? Também errou. Fazia leitura nas obras, né? Leitura cronológica e simbólica excessivamente rígida, fazia especulação não revelada, mas foi reconhecido como santo da igreja, né? Suas opiniões escatológicas nunca foram adotadas como magistério. Então não tem como usar Santo Hipólito para defender o anticristo chefão. Mesmo foi São Jerônimo. São Jerônimo também acreditava que o anticristo iria sair do Império Romano, iria aparecer antes da queda do Império Romano, né?
Aí ele cometeu erros escatológicos, esperava a queda iminente de Roma como sinal direto do fim. Aqui, ó. Ligava o anticristo imediatamente ao colapso político do império, fazia uma leitura conjectural da história como cumprimento imediato da profecia, mas não recebeu nenhuma condenação porque era opinião pessoal. Seus comentários bíblicos permanecem normativos com distinções. Santo Agostinho também, né, teve erro ou limitação escatológica. Inicialmente simpatizou com o milenarismo moderado, depois rejeitou, olha só, depois ele mudou de ideia a respeito do milenarismo. Tá lá a posição dele em Cidade de Deus. Fez uma correção pública da sua própria posição. E Agostinho é o principal responsável pela rejeição definitiva do milenarismo carnal, tá, gente? Porque ele acredita, né, o Santo Agostinho acreditava e ensinava o milenarismo que a gente ensina hoje, que é o reino de Cristo no céu. Mostra que até doutores evoluem e se corrigem, né? Vamos falar de São Martinho. Falei de São Martinho que teve um pensamento igual ao de São Vicente Ferrer. Cometeu erros escatológicos, acreditou ter encontrado pessoalmente o anticristo disfarçado, identificou figuras concretas como possíveis manifestações, teve um discernimento espiritual falível, relato interpretado espiritualmente, não literalmente, mas nenhuma validação dogmática, né? Nada ali foi considerado dogma. E ele não deixou de ser São Martinho. E São Gregório Magno, tá? Também cometeu erros escatológicos, falou do fim dos tempos como muito próximo, interpretou calamidades como sinais finais, linguagem pastoral e exortativa, escatologia moral não cronológica formal, reconhecido como doutor da igreja. Suas advertências são lidas como perenes, não datadas, tá? Então aqui eu só fiz aqui, né, um contraste aqui de São Vicente Ferrer, do erro dele com o erro da interpretação escatológica dos padres da igreja. Deixaram de ser padres? De jeito nenhum. Deixaram de ser santos? De jeito nenhum. Deixaram de ser doutores? De jeito nenhum. Cometeram erros de interpretação e opinião pessoal, tá, gente? Essa é a realidade. E aí a gente tem aqui a bagunça a respeito do anticristo dentro da patrística, tá? Dentro da patrística, né, tinha um grupo que acreditava que o anticristo ia aparecer na época deles, só que esse anticristo iria sair da tal tribo de Dan. A gente tem ali personagens como Santo Irineu, Santo Hipólito e São Cirilo. Acho que São Gregório também, né, tinha essa tese de que o anticristo sairia da tribo de Dan. Tudo por causa da tribo de Dan não aparecer lá no Apocalipse, enfim. Não aconteceu, tá? Não aconteceu. Agora a questão aqui não é nem assim se eles erraram ou não, se cumpriu ou não. A questão é que não tem consenso unânime. E como eu falei, tá, gente? Cris Macabeus, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para os paraquedistas de plantão. Eu não preciso provar consenso unânime nenhum. Quem tem que provar são vocês, os paraquedistas de plantão. Eu nunca afirmei que tinha consenso unânime sobre preterismo, sobre anticristo, sobre besta. Eu nunca falei nada sobre isso. Eu só falei que eu acredito no preterismo, na interpretação preterista, e que é uma interpretação aceita pela Igreja Católica. Se a Igreja Católica amanhã bater o martelo e falar que é heresia, beleza. Se não, continua sendo uma interpretação possível. Eu nunca falei que tem consenso unânime, que é doutrina, que é a interpretação oficial da igreja. Nunca falei. Os discípulos de São Roberto Bellarmino aí, são vocês que falam isso. Quem tem que provar que existe consenso unânime a respeito do anticristo chefão que vai aparecer no final dos tempos, vai dominar o mundo, e aí Jesus Cristo vai vir não sei da onde, né, e vai ter uma luta, né, de MMA lá entre o anticristo e o Jesus Cristo, e o Jesus Cristo vai dar um sopro
Eu não sei como Jesus Cristo vai destruir esse anticristo com um sopro, mas vai dar um sopro na cara do anticristo. Quem acredita nisso são vocês. E não tem problema vocês acreditarem. O problema é você... prestem atenção. O grande problema é vocês afirmarem que existe um consenso unânime, que todos os padres da igreja pensavam da mesma forma. Aí é uma mentira, como mencionado lá no Concílio de Latrão, tá? É uma mentira. Então você tem aqui um grupo de padres que eles acreditavam exatamente que o anticristo sairia da tribo de Dan. Ou seja, não tinha muito a ver com o Império Romano. Aí você tem outro grupo de padres da igreja que eles acreditavam que o Império Romano era um obstáculo e que o anticristo ia sair do Império Romano. Você tem aqui São João Crisóstomo, São Jerônimo, Santo Agostinho, por exemplo, Victorino, aí tem outros também, né? Clemente de Alexandria, Tertuliano, todos eles acreditavam que o Império Romano estava ligado à presença do anticristo e que o anticristo iria sair do Império Romano de algum modo, seja na ruína do Império Romano ou antes da ruína do Império Romano. E muitos acreditavam na superstição do quê? De Nero redivivus, que seria Nero que iria reviver, tá? Então, tá aqui, olha, né? Eles acreditavam nisso, que o anticristo iria sair do Império Romano. Então você vê que não tem consenso entre eles? Não existe consenso. Tá? Aí você tem também, gente, esse aqui eu tenho que pesquisar melhor sobre isso aqui, São João Damasceno, que explica, né, que o anticristo sairia de uma fornicação, né? Seria mais ou menos de uma linhagem humana com influência demoníaca, tá? Que seria mais ou menos isso. É o que está basicamente no opúsculo de La Salette, o opúsculo condenado. Esse aqui eu preciso fazer uma pesquisa melhor sobre isso aqui, tá? E aí você tem aqui, gente, a questão da superstição que existia lá nos primeiros séculos, que é de Nero redivivus. Quem acreditava? André de Cesareia, São Victorino de Petal. Santo Agostinho, ele não acreditava em Nero redivivus, mas ele afirmava que muitos na época acreditavam. A mesma coisa, né, dizia São Jerônimo, Suplício Severo, não era ele quem acreditava, mas era São Martim que acreditava que Nero iria ressurgir, tá? Então, meu filho, que consenso unânime tem nisso? É a pergunta que eu faço para as pessoas aí que pregam o anticristo chefão dos últimos tempos, que vai surgir, vai dominar o mundo, vai enganar todo mundo. Católicos vão adorar o anticristo lá em Jerusalém. Que consenso unânime tem aqui, cara? Vocês estão, né, lendo a mesma coisa que eu? Vocês estão lendo mesmo a mesma coisa que eu? Não, com certeza não. São outros padres da igreja, porque não é o mesmo São João Crisóstomo, não é o mesmo Santo Agostinho, não é o mesmo São Vicente Ferrer, não é o mesmo, cara, não é o mesmo, porque diz que tem consenso unânime. Gente, consenso unânime, presta atenção, gente, consenso unânime não pode ser extraído de um erro. Você não pode pegar um erro do padre, daquele doutor, que é o erro, e trazer como consenso unânime, gente. É loucura isso daí. Estou mostrando que todos esses padres erraram na interpretação. Como é que você vai pegar e falar, não, mas tem consenso unânime que eles acreditavam no anticristo chefão? Eles erraram no anticristo chefão, filho. Eles erraram. E fora isso, para trazer essa ideia do anticristo chefão como consenso unânime, todos tinham que acreditar da mesma forma. Todos tinham que acreditar que o anticristo ia ser uma pessoa que iria nascer de tal modo, iria surgir em tal lugar, iria sair de tal lugar, iria viver em tal época. Todos tinham que acreditar do mesmo modo. Se cada um acreditava de um jeito, é porque não tem consenso unânime, tá? E para terminar aqui, gente, vou terminar com uma citação aqui, né? De nada mais, nada menos do que o Cardeal Ratzinger, tá? Essa aqui é uma das citações que eu peguei do Cardeal Ratzinger. Aliás, este livro aqui é muito bom, por sinal, tá? Que na verdade é Escatologia, Morte e Vida Eterna, né? Do Cardeal Ratzinger. Se você pegar, ele fala muito sobre anticristo e muito sobre escatologia aqui. E é um livro muito importante para quem é preterista,
Tava dando uma pesquisada, só que só tem em inglês o livro, né? E esse aqui, gente, eu peguei a citação do livro, tá, gente? Eu peguei, fui lá no livro, peguei a citação do livro, dei até um print na página aqui, tá? Só para não paraquedista de plantão falar que eu não peguei do livro. Tá aqui, ó, do livro, tá? Só que o livro tá em inglês, tem que fazer a tradução. O cardeal Ratzinger diz assim: no que diz respeito ao anticristo, vimos que no Novo Testamento ele sempre assume as características da história contemporânea. Então, lá no primeiro século, o anticristo assume as características daquela história. Na era medieval, o anticristo assume as características daquela época. E aí ele vai dizer aqui, ó, presta atenção, ele não pode ser restrito a um único indivíduo. Gente, são as palavras do cardeal Ratzinger. Não são as palavras do Creusos Macabeus. Aqui, ó. Ele não pode ser restringido a um único indivíduo. Um só. Ele usa muitas máscaras em cada geração. Por que ele fala isso? Porque o anticristo é o espírito que anima as pessoas, principalmente na apostasia, tá, gente? Toda vez que tem uma grande apostasia na igreja, é o trabalho do anticristo. Ah, mas é o anticristo em pessoa? Não, é o espírito do anticristo, aquele mesmo espírito lá que São João revelou lá na carta dele no capítulo 4, a primeira carta de São João no capítulo 4. Aí ele diz assim, olha, em outras palavras, qualquer um que destrua a ordem e promova a confusão é um anticristo. Você percebeu que ele não coloca, ó, é um anticristo chefão, grandão, pior do que esse? Não. Qualquer um que venha causar confusão na igreja católica está sendo animado pelo anticristo. Essa é a realidade. Ele não coloca como anticristo chefão. E esse livro aqui, eu vou tentar traduzir algumas páginas dele, porque fala muito sobre escatologia, principalmente sobre o sermão escatológico, em Mateus 24, tá, gente? Aqui, esse trecho aparece na parte em que Ratzinger está comentando a figura do anticristo no Novo Testamento, especialmente 1 João e 2 Tessalonicenses. A ideia central nesta seção é: o anticristo, nos textos bíblicos, não é apresentado apenas como um único personagem histórico isolado, mas como algo ligado à história e às condições de cada época. Ratzinger cita a tradição medieval que viu o anticristo como um princípio que reaparece ao longo da história em múltiplas figuras, e não como um único indivíduo identificado antecipadamente. Ele conclui que a função do termo anticristo no Novo Testamento é mais teológico e espiritual, designando qualquer força ou poder que se opõe a Cristo e à ordem divina, do que uma referência a uma figura, a única figura futura predeterminada, tá, gente? Então, são as palavras do cardeal Ratzinger aqui. Agora eu vou falar para você, virou consenso unânime agora que o anticristo é espírito, não vai ter anticristo chefão, porque o cardeal Ratzinger teve essa opinião nesse livro? Não, claro que não, gente. Eu estou falando que isso aqui, consenso unânime, é a doutrina da igreja. É uma opinião do cardeal Ratzinger nesse livro. Pode ser que em um outro livro, em uma outra obra, ele tenha uma opinião diferente, de um texto diferente e de uma situação diferente a respeito do anticristo. Nesse livro ele está dando essa explicação. Eu não tinha lido, e é talvez a mesma explicação que eu dei toda a minha vida. Tá? Essa é a realidade, tá bom, gente? Então, terminando mais um vídeo sobre a Semana do Anticristo, os erros da patrística, os erros de São Vicente Ferrer, São Roberto Bellarmino, que vai lá e faz algo assim que não foi exatamente o que o Concílio de Latrão determinou, mas tudo bem, não deixa de ser santo, não deixa de ser doutor, mas trouxe ali como consenso unânime algo que não tem consenso. Então, tá aí. E mais uma vez, eu não creio de maneira nenhuma, cara. No way. De maneira nenhuma. Eu não creio que um dia vai aparecer um anticristo chefão. Eu não creio nisso. A história da igreja não permite que eu creia nisso. A própria Bíblia não permite isso.
que me leva a crer que anticristo é esse espírito contra a igreja, que age muitas vezes de modo coletivo. E Santo Agostinho vai dizer isso daí, em Cidade de Deus ele diz isso, mas também na explicação que ele deu sobre a primeira carta de João, ele vai dizer isso daí, que o anticristo age de modo coletivo, espiritualmente, de modo coletivo, principalmente no cisma, na perseguição, na apostasia. É obra do anticristo, tá, gente? O catecismo não deixa claro que está falando ali de uma pessoa. Já mostrei aqui para vocês e vamos continuar aqui falando a semana toda sobre o anticristo. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.